Olá, pessoal! Vamos agora começar os comentários, né, sobre a segunda prova de estatística aplicada da turma de 2026, aqui mais especificamente para a prova do tipo 4. A primeira questão, ela trata aqui: uma empresa deseja comparar a resistência média de concretos produzidos com dois tipos diferentes de cimento. Foram coletadas duas amostras independentes com distribuição aproximadamente normal. Qual teste é mais adequado? Bem, eu acho que vocês repararam que um pouquinho diferente, né, do que a primeira prova. A segunda, ela foi mais objetiva, né, com perguntas mais diretas, respostas também mais diretas. Na primeira a gente teve muitas sentenças, né, de análise de verdadeiro ou falso, que aqui essas perguntas elas estão de uma forma assim mais direta, né, para a resposta. Isso está muito ligado, né, à questão do assunto da nossa segunda unidade, né, dos testes estatísticos e dos seus requisitos, dos seus pressupostos, dos seus resultados. Então, aqui você tem que observar quais são as características que são dadas no enunciado, né, que ele fala sobre distribuição aproximadamente normal, duas amostras independentes, e isso nos leva diretamente à resposta isso. Letra A. O teste T para duas amostras independentes, tá? Que, nesse caso, é o mais apropriado para ser aplicado. Na segunda questão, nós temos que um pesquisador deseja verificar se a mediana da resistência à compressão de blocos de concreto difere de 35 MPa. Os dados apresentam forte assimetria e presença de outliers. Qual teste é mais adequado? Então, a gente novamente tem uma pergunta direta para uma resposta direta. Observando as características que foram dadas no enunciado, né, que a gente tem uma variável quantitativa, que a gente está avaliando aqui, né, os resultados aqui de resistência à compressão dos blocos de concreto, temos a presença de uma forte assimetria, né, uma presença de outliers. Então, o mais adequado nesse caso é exatamente isso, o teste de Wilcox ou Wilcox, peço perdão pela pronúncia, para uma amostra, tá? Na terceira, nós temos que já apareceu o tracinho ali da resposta, mas ela pergunta em um experimento avaliando a permeabilidade de concretos produzidos por 4 fornecedores, qual é a hipótese nula da ANOVA de um caminho? Bom que essa apareceu, que eu acho que a maioria de vocês, né, deve ter acertado, porque ela pergunta exatamente sobre o teste ANOVA, né, que a gente tanto comentou em sala e que muitos de vocês aplicaram, né, nos artigos, perguntando o que é que a hipótese nula da ANOVA ela considera, que é justamente que todas as médias populacionais elas são iguais, né? Na ANOVA a gente trabalha aí com as médias dos grupos aí que estão observados. Na terceira, desculpe, na quarta, que novamente já apareceu o tracinho, e essa eu tenho certeza também que a maioria acertou, porque é uma pergunta direta. Para uma resposta direta, a gente trabalhou bastante sala, e que alguns de vocês também aplicaram, era que, após o Kruskal-Wallis significativo, qual procedimento é mais indicado para identificar os grupos diferentes, né? A gente tem meio que aquela relação, ANOVA, Kruskal-Wallis, né? O Tukey e o Dan, né? Que é justamente aí o equivalente, né, ao Tukey para a ANOVA é o Dan para a Kruskal-Wallis. Na quinta, a gente tem que uma pesquisadora avaliou a permeabilidade de solos compactados, considerando os tipos de solo. Então, a gente tem o a energia de compactação, variável B, e o teor de umidade, variável C. Analisando a saída do R, assinale a alternativa correta. Aqui o importante era observar os valores que saíram, né, do p-valor como resultado dessa aplicação para cada uma, né, dessas variáveis e a interação entre elas. A gente tem que, na letra A, que a umidade não influencia a permeabilidade, que o tipo de solo não possui efeito significativo,
que existe interação significativa entre solo e umidade. Solo e umidade apresentam efeitos significativos independentes e a compactação é o único fator significativo. Então, novamente, olhando a relação que nós temos aqui do p-valor, a gente chega aqui, a alternativa correta, né, é a letra D, que fala aqui, solo e umidade apresentam efeitos significativamente independentes. E isso está muito relacionado ao valor P que a gente observou na interação solo e umidade, que aí é a penúltima linha, né, antes de resíduos, em que, né, foi-se obtido um valor P maior que o nosso nível de significância, né, que o comumente adotado aqui na engenharia civil, que a gente aplicou durante a disciplina, que é o de 0,05, e aqui a gente teve o de 0,31. Então, logo, né, solo e umidade, elas influenciam e os efeitos são independentes. Quando a gente olha também cada um de forma separada, a gente observa que o valor P já foi menor que 0,05. Então, por isso, né, que a letra D é a resposta correta e as demais são as incorretas, né? Sempre olhando esse valor P e essas interações. Na sexta, a gente tem que, após uma nova, para avaliar a resistência de pavimentos asfálticos com diferentes misturas, foi aplicado o teste de Tukey. Observa-se o seguinte resultado. Então, aqui a gente tem a representação do resultado, né, dos p-valores obtidos, tá? Logo, pode-se afirmar que, aqui novamente, né, pede-se para se olhar o resultado, né, apresentado desses valores P dentre essas interações, né, entre esses pavimentos aí asfálticos que receberam nomenclatura de M1 até M4, né? E aí, observando, né, esses valores, a gente observa que todos foram menor que o nível de significância, né? Estão inferiores a 0,05, com exceção de 2, que é justamente de M4 e M1 e M3 e M2. E o que isso significa, né? Exatamente. Isso significa que, justamente por ter esse valor maior, né, do nível de significância, a gente pode inferir, né, que esses dois tipos, né, de pavimentos aí asfálticos, né, com essas misturas diferentes asfálticas, elas apresentam, né, comportamento estatisticamente semelhante, né, como se os resultados apresentaram que não há diferença entre M2 e M3, que é o que está exemplificado na letra B, mas que também não há, né, entre o M4 e o M1. Mas como não tem essa alternativa entre M4 e M1, é realmente M2 e M3, a resposta dessa questão é a letra B. Lembrando que, nas outras alternativas, ele vai trazer as outras misturas, né? Fala, por exemplo, que a mistura M1 é igual a todas as outras, o que não é, que quando a gente observa aí a relação dela com outras misturas, se observa um p-valor, né, bem menor do que o nível de significância, e isso para as demais, né, falando que M4, M2, M3, somente M1 apresenta diferença, que não é, outros demais também apresentam, e a letra E fala que o teste de Tukey não permite comparar pares de médias, que está errado, isso aí é justamente, né, a função do teste Tukey, né, após aí a aplicação da nova. Na sétima, a gente tem aqui um estudante, ele analisou dados de precipitação em milímetros e de vazão de um rio, né, em metros cúbicos por segundo. E ele obteve, aí tem aí a especificação, né, da relação de covariância entre chuva e vazão, e um resultado de 0,02. E aí ele pede, né, para analisar as alternativas e assinalar a incorreta, ou seja, a que está apresentando, né, uma afirmação falsa. Na A, a gente tem aqui uma covariância próxima de zero sugere pouca associação linear. Na B, que covariância próxima de zero não garante que as variáveis sejam independentes. Na letra C, pode existir uma relação não linear, mesmo com covariância próxima de zero.
Na letra D, que a covariância sempre prova que duas variáveis são independentes quando é zero. E na letra E, que para avaliar melhor a relação, posso utilizar gráficos e correlação. Então, aqui está muito baseado, né, no que significaria você obter um valor, né, de covariância próximo a zero, que é o caso, que é 0,02, tá? Se vocês observarem, 4 alternativas, elas meio que conversam entre si, e apenas uma é que está destoando, e é justamente essa incorreta, né? Que é a letra D. Uma covariância igual ou próxima a zero, ela significa apenas que a ausência de associação linear, tá? Entre essas duas variáveis. Duas variáveis, elas podem possuir relação não linear e ainda apresentar covariância zero. Por isso que essa alternativa D, ela é errada, né? A gente tem que valores muito próximos de zero e de com pouca, né, inclinação linear estrutural, mas não são atestados absolutos, né, que há essa independência global entre essas duas variáveis. Na oitava, nós temos que considere um modelo, né, que foi ajustado, a gente tem essa representação do modelo, que obteve esses resultados, né, obteve esse valor, né, de um coeficiente, né, para o intercepto e para idade, né? E aí ele pergunta, está relacionando resistência, né, e idade, e ele pergunta qual será a resistência estimada para uma idade de 10 dias. Nessa questão, era importante, né, você saber qual era a equação, né, da regressão linear, né, que a gente também viu a aplicação em sala, e aí substituir, né, o valor de idade por 10 dias, e aí se chegava, né, na resistência estimada. Então, com isso, a resposta era a letra B. Aqui exemplificando para vocês, né, como é que ficaria essa equação. A gente tem Y, que aqui representa a resistência, igual a 18, que é o intercepto, mais 5 vezes x. E esse x representa, né, a idade, que como resultado que se obteve, que está apresentado aí, né, depois da aplicação do R, né, que é o valor de 5 vezes x, com de 10, que foi o pedido na alternativa, a gente tinha 18 mais 50, aqui 68 MPa. Então, essa era mais assim, uma aplicação matemática, mas uma matemática bem simples. Isso aí estaria muito mais, né, ligado àquela equação geral, né, de uma regressão linear. Na nona, a gente tem aqui o engenheiro civil deseja modelar a resistência do concreto em função do tempo de cura. Observou-se experimentalmente que a resistência aumenta rapidamente nos primeiros dias e depois ele tende a estabilizar. Foi ajustado o modelo, aí é apresentado, né, a equação do modelo, sendo y a resistência do concreto e x a idade desse concreto em dias. E A e B, eles são os parâmetros estimados. Sobre esse modelo, assinale a alternativa correta. Tá? Então, aí, novamente, assim, pedir um olhar para a equação, né, que foi apresentada aí do modelo, que se vocês observarem, possui um exponencial, né? Então, só, assim, essa representação do exponencial, ele já alertaria que não seguiria um modelo linear, né? E que está muito, né, atribuído também porque ele descreve isso no enunciado, né? Que ele fala aqui, ó, a resistência ela aumentou rapidamente nos primeiros dias, mas depois atinge uma estabilidade. E só, né, por essa frase já levava a se imaginar que não era um modelo linear, e pela representação da equação isso ficou ainda mais claro. Na alternativa A, ele fala que é um modelo linear, pois possui apenas duas variáveis. Isso está incorreto, lembrando que ele está pedindo qual é a certa, né? E a gente tem que o número de variáveis ele não define, né, se o modelo é linear ou não. Na letra B, que é um modelo não linear, porque os parâmetros apresentam associados a uma função exponencial. E isso é certo, né? É o que a gente estava aqui comentando, né, quando estava lendo o enunciado da questão. A letra C, ele fala que a regressão linear múltipla é porque possui dois parâmetros, e isso não é
né? Ter dois parâmetros não significa necessariamente uma regressão múltipla, que não é possível estimar parâmetros utilizando métodos computacionais, na letra D, e que há métodos computacionais, né, para esse ajuste. E por fim, a letra E, que o modelo exige que todos os resíduos sejam exatamente iguais a zeros. E isso também não é verdade, né? Normalmente resíduos aí eles sempre possuem variação. E por fim, a 10ª questão, a gente tem que o modelo de regressão múltipla foi utilizado para estimar o consumo de materiais em obras. A série do R apresentou, então a gente tem aí o R quadrado, né, múltiplo e o ajustado. E ele pede para assinar lá a alternativa incorreta. Essa questão, então, ela está muito relacionada, né, ao que significa esse R ao quadrado, né, numa análise aí estatística. Então, tendo isso em mente, né, se a gente partir do pressuposto que o R ao quadrado, né, o que é que ele significa, a gente já mata a questão. Nesse caso aqui é a letra E, tá? Que justamente ela fala aqui, 1 R ao quadrado de 0,86, que é o que está, né, apresentado aí como a saída do R, significa que 86% das previsões individuais do modelo estão exatamente corretas, né? Ou seja, o R ao quadrado, ele diz assim, qual a porcentagem, né, da minha estimativa está correto, né, com o valor que seria realmente observado, né? Uma observação também é que o R ao quadrado ajustado, né, ele é importante também, tá, nessas análises, porque meio que ele penaliza modelos que adicionem muitas variáveis sem definitivamente melhorar o ajuste, né, do modelo. Aí é o que a gente acabou, né, de comentar, se quiser tirar print para anotar alguma questão nesse sentido. E com isso, chegamos ao fim da correção da prova do tipo 4. Queria dizer que foi um prazer estar com vocês, né, nesse semestre, que eu desejo bons estudos, não só em estatística, mas nas outras disciplinas, no desenvolvimento do trabalho de vocês, e que eu permaneço, tá, à disposição, tanto para estatística como para outros assuntos também, que vocês têm meu contato, né, por telefone lá no grupo da turma, e também deixo o meu e-mail e até breve.